Cordiais saudações, meu nome é Fernando, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar de um tema doutrinário da Assembleia de Jeová, que elas afirmam, elas dizem que Jesus é o Arcanjo Miguel e que o Arcanjo Miguel é Jesus. Mas a Bíblia delas já é toda falsificada, não tem autoridade nenhuma, zero autoridade. Porém, todavia, não é só a Bíblia que é viciada, né? Eles são campeões, não as testemunhas de Jeová, né? Os seus líderes, o corpo governante é campeão, né? O corpo governante é campeão em distorcer, em adulterar as escrituras, né? Então eles manipulam a Bíblia para fazer a Bíblia dizer o que eles querem que a Bíblia diga, que a Bíblia fale. Também não é novidade, porque o mundo protestante também faz isso, né? Todas as seitas interpretam a Bíblia a seu talante, né? Para justificar uma doutrina. E aí você tem dentro do protestantismo vários segmentos, né? Tem protestante que batiza criança, tem protestante que batiza só adulto, que são os batistas, tem batistas que tem 2 sacramentos, tem protestantes que tem 3, 4 sacramentos, enfim. Tem protestantismo para tudo, né? Tem protestante que acredita que a Eucaristia é o corpo e sangue de Cristo, tem protestante que não acredita, e por aí vai, né? Mas o meu objetivo é falar das testemunhas de Jeová. A criatura espiritual chamada Miguel, estou lendo o texto, tá? Quem é o arcanjo Miguel? A criatura espiritual chamada Miguel é mencionada poucas vezes na Bíblia, mas quando é mencionada está sempre em ação. No livro de Daniel, Miguel guerreia contra os anjos maus. Na carta de Judas ele tem uma disputa com Satanás. E em Apocalipse guerreia contra o diabo e seus demônios, para defender o governo de Jeová e lutar contra os inimigos de Deus. Miguel faz jus ao significado de seu nome. Quem é semelhante a Deus? Mas quem é Miguel? Há casos em que as pessoas são conhecidas por mais de um nome. Por exemplo, o patriarca Jacó é conhecido também como Israel e o apóstolo Pedro como Simão. Da mesma forma, a Bíblia indica que Miguel é outro nome de Jesus Cristo, antes e depois de sua vida na terra. Vejamos algumas razões bíblicas para chegarmos a essa conclusão. Vejamos. Arcanjo. Está em negrito. A palavra de Deus fala de Miguel, o arcanjo. Judas, versículo 9. Esse termo significa anjo principal. Note que Miguel é chamado de o arcanjo. Isso sugere que existe apenas um anjo assim. De fato, a palavra arcanjo ocorre na Bíblia apenas no singular, nunca no plural. Além do mais, o cargo de arcanjo se relaciona com Jesus. Sobre o ressuscitado Senhor Jesus Cristo, na 1 Tessalonicenses 4,16 diz: o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada de comando, com voz de arcanjo. Eu vou comentar depois. A voz de Jesus é descrita aqui como de arcanjo. Portanto, esse texto indica que o próprio Jesus é o arcanjo Miguel, líder militar. A Bíblia diz que Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos, de modo que Miguel é o líder de um exército de anjos fiéis. Apocalipse também se refere a Jesus como líder de um exército de anjos fiéis. E o apóstolo Paulo menciona especificamente o Senhor Jesus e seus anjos poderosos, na 2 Tessalonicenses 1,7. Portanto, a Bíblia fala tanto de Miguel e seus anjos, como de Jesus e seus anjos. Visto que a palavra de Deus em nenhuma parte indica que existem 2 exércitos de anjos fiéis no céu, e um comandado por Miguel e outro por Jesus. É lógico concluir que Miguel não é outro senão o próprio Jesus Cristo no seu papel celestial. O texto se encontra nas páginas 218 e 219 aí, tá? Vou deixar de novo aí um momentinho para vocês
apreciarem. Páginas 218 e 209 do opúsculo O que a Bíblia realmente ensina. Opúsculo não, livro, né? O opúsculo é um livro de poucas páginas, uma obra pequena. Bom, então vamos ao comentário, né? Eles dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Aqui eles já adulteram a Bíblia, né? Vamos começar pela adulteração da primeira Tessalonicenses 4,16. O próprio Senhor descerá do céu com uma chamada de comando com voz de arcanjo. Então eles estão dizendo que Jesus vai descer com voz de arcanjo, que a voz de Jesus é voz de arcanjo. Se você pegar uma Bíblia realmente autorizada, com tradutores honestos, como a Bíblia de Jerusalém, você pode pegar também o Russell Norman Champlin, que vem o texto grego e o texto em português, vai ver que a tradução não é bem essa, né? Porque aqui, realmente, as Testemunhas de Jeová fazem entender que o arcanjo e Jesus são o mesmo ser, né? Então, dá a entender pelo texto interpolado pelas Testemunhas de Jeová, ou por seus líderes, né, melhor dizendo, que o que se dá a entender é que Jesus vai descer com voz de arcanjo. Mas se você pegar uma tradução realmente boa, né, não pegar uma tradução fajuta, como a Bíblia do Outro Mundo, vai estar lá assim: quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vou repetir, só a primeira parte. Quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo. Quer dizer, então o sinal vai ser dado a voz do arcanjo, tá? Então é um A craseado. A voz do arcanjo. Quando o sinal dado a voz do arcanjo, o Senhor descerá. Então vai ter um sinal dado a voz do arcanjo, e aí que ele, Jesus, vai descer, o Senhor, né? Então o que está no texto é que Jesus vai descer quando for dado o sinal, a voz do arcanjo. É o que está no texto. Então o arcanjo vai dar o sinal e aí Jesus desce. É o que está no texto. Então o arcanjo é um e Jesus é outro. É o que está no texto, é o que está no texto original, é o que está nas boas traduções, nas traduções que não são interpoladas, falsificadas e adulteradas, tá? Então, agora vamos falar dos absurdos, né, dessas duas páginas. Duas páginas repletas de absurdos. A criatura espiritual chamada Miguel é mencionada poucas vezes na Bíblia, mas quando é mencionada está sempre em ação. Blá blá, já li, né? Há casos em que as pessoas são conhecidas por mais de um nome. Por exemplo, o patriarca Jacó é conhecido como Israel, o apóstolo Pedro como Simão. Da mesma forma, a Bíblia indica que Miguel é outro nome de Jesus Cristo, antes e depois de sua vida na Terra. Bom, então eles querem pegar textos fora de seus contextos, né? Porque textos fora de contextos, né? Textos que são aplicados a seres humanos, né? Porque o nome para os semitas, né? O nome para os semitas indicava a função da pessoa, né? A sua função. Então, Abrão, que era pai elevado, passou a se chamar Abraão, pai de multidão, o que de fato ele foi. No caso de Jacó, passou a ser Israel, né? Como está aí no texto. De Simão passou a ser Pedro, que Pedro é a rocha. Paulo também mudou. Paulo era Saulo, passou a ser Paulo. Então, o nome indica uma nova função, uma nova vida, né? E isso é aplicado a seres humanos, né? Então, as Testemunhas de Jeová teriam a obrigação de mostrar na Bíblia
que o nome de Miguel foi mudado para Jesus, ou que o nome de Jesus foi mudado para Miguel, né? Mostrar um texto, porque em todos os textos que eles citam aqui, do apóstolo Pedro, e eles citam também aqui Jacó, né? Nesses textos citados, eles mostram uma mudança de nome, né? Eles mostram uma mudança de nome. Então, e está aqui mesmo, ó. Está em Gênesis 49, versículo 1 e 2, e Mateus, versículo 2. Está aqui, ó. Então, por que eles não mostram um texto que o nome de Miguel foi mudado para Jesus? Porque em toda a Bíblia, quando o nome de alguém é mudado, tem as referências, né? Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, né? O anjo mudou o nome de Jacó para Israel. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Então, os textos mostram, mas aqui não mostra que o nome de Jesus mudou, ou que o nome de Miguel mudou. Não tem nenhum texto demonstrando isso. Então, isso aí é viagem do corpo governante, ou do corpo desgovernado, como queiram. Bom, aí eles citam o texto Tessalonicenses, que eu já expliquei que aqui a tradução é interpolada, é adulterada, né? E aí eles vão dizer assim que não existem dois exércitos, né? Engraçado que eles falam Miguel é um líder militar, tem textos que falam Jesus e seus anjos, né? Tem textos que falam Miguel e seus anjos e blá blá blá. Mas aqui eu vou deixar, né, para quem quiser pesquisar depois, que Deus é chamado, né, Senhor dos Exércitos, né? Senhor dos Exércitos, ou Javé dos Exércitos, ou caso queiram, Jeová dos Exércitos. Então, na 1 Samuel, capítulo 1, 1, 3, 1 Samuel 17, 45, Salmo 24, 8 e 10, Isaías 1, 9, Romanos 9, 29 e Tiago 5, 4, esses textos falam que Deus é o Senhor dos Exércitos, né? Então, falar que Miguel tem um exército de anjos, ou Jesus tem um exército de anjos, assim, é muita desonestidade. Por quê, né? Eles falam em função militar. Ora, num exército, um sargento pode falar meus homens. O coronel pode falar os meus homens. O general pode falar os meus homens. E isso não indica que existam 2 exércitos, 3 exércitos. Indica o grau de hierarquia, né? Grau de hierarquia. Então, o sargento tem homens? Tem homens. Mas o que está acima dele, aqueles homens do sargento, são homens do coronel. Né? São homens do coronel. Se tiver alguém mais na hierarquia, comandante, aqueles homens todos são do coronel, inclusive o sargento e das outras patentes. E o exército, né, os homens, também são do general, juntamente com as patentes menores. Então, é um exército, tá? Então, dizer que Jesus é chefe dos anjos ou que Miguel é chefe dos anjos, ambos são chefes. Isso não quer dizer que existam 2 exércitos, mas existe um grau de hierarquia, né? Existe um grau de hierarquia. Então, as testemunhas de Jeová querem fazer o leitor entender que não pode haver 2 exércitos celestiais, né? Não pode haver o exército de Jesus e de Miguel, porque um só é o líder. Não. Quem disse que pode ter apenas um líder? Né? Quem disse que pode ter apenas um líder? Né? Isso é coisa da cabeça das testemunhas de Jeová. Podem haver vários líderes, né? Um sargento é um líder, um major é um líder, um comandante é um líder, um general é um líder. Então, na liderança, a hierarquia, que vai do mais baixo até o mais alto. Tá? Então, as testemunhas de Jeová querem fazer o leitor entender que se Miguel é o líder e Jesus é o líder, logo Jesus é Miguel e vice-versa, tá? Mas nenhum texto na Bíblia indica que Jesus é Miguel.
Né? Isso aí é forçar a barra. Né? Então, ó, tá aqui no texto que eu vou ler o texto final. Visto que a palavra de Deus em nenhuma parte indica que existem dois exércitos de anjos fiéis no céu, um comandado por Miguel e outro por Jesus, é lógico. Quer dizer, onde que a palavra lógica está na Bíblia, né? Para quem vive falando que a Bíblia, porque é fiel à Bíblia, onde está a palavra lógica na Bíblia, né? Onde a Bíblia faz alusão à lógica, né? Mas as testemunhas de Jeová fizeram alusão à lógica. É lógico, quer dizer, é uma dedução. Eles estão inferindo de sua interpretação que Miguel não é outro senão o próprio Jesus Cristo no papel celestial. Mas em nenhuma parte da Bíblia diz que Jesus é Miguel ou que Miguel é Jesus e vice-versa, né? Isso aí é forçação de barra, isso aí é desonestidade na cara dura, né? Me perdoem aí o barulho alheio, os barulhos estranhos aí, né? Os barulhos da vizinhança. E eu encerro por aqui e muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até agora. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like, isso é muito importante. E se é a primeira vez que você apareceu aqui no meu canal, aperte o sino de notificações, ou se inscreva no meu canal, aperte o sino de notificações e até o próximo vídeo e fui!